Então, a todo momento, nós somos testados a manter o nosso equilíbrio. Se nós vemos os edifícios, nos edifícios são instalados para-raios para diminuir os riscos de um raio atingir um local e causar danos, ou mesmo fulminar o que for atingido. Nos lares, existe também o hábito da limpeza. E quando nós estamos invigilantes ou quando nós desconhecemos os efeitos, podemos incorrer no risco de nós lançarmos raios de iras em outras pessoas, lançar lixos de amargura nas outras pessoas. Só que nesses momentos nós somos as primeiras pessoas a serem afetadas. E essas fontes de desequilíbrio causam em nós uma série de enfermidades e doenças. E todas as enfermidades e doenças aparecem para nós, para nos avisar que algo em nós está em desequilíbrio. Mas normalmente nós não associamos uma coisa à outra. Nós não associamos a enfermidade ou a doença a algum desequilíbrio psíquico nosso. E assim nós seguimos sofrendo e às vezes ficamos culpando os outros, quando na realidade os responsáveis somos nós mesmos. Eu trouxe um livro aqui chamado Metafísica da Saúde, volume 1, que eu fiz umas pesquisas e encontrei um conteúdo interessante nesse livro. Metafísica da Saúde, volume 1, e ele fala sobre o sistema respiratório e o sistema digestivo. Então é uma coleção. Por enquanto é uma coleção de 5 volumes, onde nesse volume 1 encontrei algo que está associado ao tema de hoje. Então ele diz assim, que quando nós nos desencantamos com a vida e nos recusamos em aceitar os fatos, nós vemos as coisas com indiferença. E aí ficamos mais desconfiados com as intenções das outras pessoas, perdendo até motivação em viver. Passando a viver de uma forma mais pessimista, como se a vida estivesse contra nós. Então, nós vamos ter com essa situação uma falta de vitalidade física, falta de motivação pela vida, desconfiança, pessimismo e amargura. Então, quando nós estamos passando por um momento de pessimismo, um momento de amargura, eles reduzem as funções do nosso pâncreas e vai afetar na assimilação de proteínas pelo nosso organismo. Então, o contrário, que seria levar a vida com otimismo, ele vai regular a função do pâncreas em metabolizar as substâncias que nós absorvemos, melhorando a nossa saúde e também melhorando a nossa vitalidade física. Então, qual a diferença entre um otimista e um pessimista? Eu até peguei esse exemplo desse mesmo livro, Metafísica da Saúde. Então, esse exemplo está aqui nesse livro. Ele fala assim que quando uma pessoa chega em casa e encontra um pedaço de bolo, o otimista ele vai dizer: que bom que fizeram o bolo e se lembraram de mim. Agora o pessimista vai dizer assim: pô, deixaram só esse pedaço de bolo para mim, só porque eu saí, cheguei mais tarde, fizeram um bolo e já comeram quase tudo. Então essa é a diferença entre o otimista e o pessimista. Então a pessoa pessimista se coloca na posição de vítima, e essa posição é paralisante. Acho que até vocês devem ter visto até em desenho animado, aquele personagem, a hiena, que ele sempre falava: ó céus, ó vida, ó azar. Ficava se lamentando o tempo todo, ficava se colocando na posição de vítima, ou seja, ficava paralisado e não produzia. Então, quando nós temos medo de enfrentar os obstáculos da vida por não querermos nos frustrar, nós nos recusamos a exteriorizar as nossas sombras. Ficamos achando que não recebemos nem da vida e nem dos outros o que eles nos devem. Mas, na realidade, somos nós que devíamos ter construído em nosso mundo interior as coisas que nós esperamos dos outros.
E assim, com essa postura, nós nos tornamos pessoas amargas, pessimistas e mal-humoradas. E essas energias acabam sendo distribuídas pelo nosso corpo, podendo atingir o nosso pâncreas, causando a inflamação dele. Então são as nossas tendências em transformar tudo em drama. E associado a tudo isso também tem a raiva. A raiva também está embutida a tudo isso. Então, quanto mais amargas nós nos tornamos como pessoas, mais nós dificultamos o metabolismo dos nutrientes. E podemos passar a um estado depressivo, nos sentindo rejeitados, nos sentindo mal amados. E com isso nós recusamos em ver as manifestações de afeto dos outros com relação a nós. Mas por que nós recusamos em receber o afeto? É com medo de não queremos nos machucar novamente. Então, como que nós podemos mudar esse estado de amargura? Nós podemos começar a nos exercitar, para nos abrir para a vida, para dar abertura para as pessoas se aproximarem de nós e também procurar colher as coisas boas, colher os ensinamentos das coisas que às vezes nós não achamos boas. E com o tempo, o estado de amargura vai se transformando em alegria de viver, pois vamos cada vez mais descobrindo o sentido da nossa vida. E assim esse sofrimento vai deixando de existir.